Em uma entrevista para um documentário de 2015, uma ex-combatente Vietcong proferiu palavras que chocaram historiadores militares. Não tínhamos medo do GS americano, da infantaria australiana ou mesmo dos bombardeios do B-52, disse ela em voz baixa. Odiávamos os Rangers do SS australiano porque eles faziam camaradas desaparecerem. Isso não era propaganda, não era bravata, era medo expresso décadas após o fim da guerra, por uma mulher que sobreviveu ao que muitos de seus camaradas não sobreviveram. Seu depoimento revelou algo que os registros militares oficiais nunca capturaram completamente. A unidade mais temida no Vietnã não era a que tinha mais poder de fogo ou maior número de homens. Eram 5 homens que se moviam tão silenciosamente pela selva que o inimigo chamava de Mão, os fantasmas da selva. Para entender o porquê, você precisa entender quem eram essas mulheres, o que elas enfrentaram. Durante a Guerra do Vietnã, aproximadamente 138 mil mulheres serviram nas forças norte-vietnamitas. Algumas se alistaram. A maioria foi recrutada. Elas tinham entre 17 e 24 anos. Elas defenderam o Ho Chi Minh Railway contra a campanha de bombardeio mais intensa da Guerra Moderna. Eles coletavam informações em cidades do Vietnã do Sul, lutavam em unidade de combate ao lado de soldados, aprendiam rapidamente quais forças inimigas podiam ser antecipadas, evitadas ou emboscadas, e quais não podiam. As forças americanas operavam com poder de fogo esmagador. Quando faziam contato, solicitavam artilharia, helicópteros de ataque e ataques aéreos. As táticas eram previsíveis. Os combatentes vietnamitas aprenderam a engajar, brevemente infligir baixas, em seguida, recuar antes da chegada das armas pesadas. Ex-comandantes do Vietcong descreveram o padrão abertamente após a guerra, lutar por alguns minutos, ouvir helicópteros se aproximando, romper o contato e desaparecer na selva. Quando o poder de fogo americano chegava, o alvo já havia desaparecido. A infantaria australiana operava de maneira diferente, mas ainda dentro de padrões reconhecíveis. Eles se moviam mais lentamente do que os americanos, patrulhavam com mais cuidado e não dependiam tanto do apoio de fogo imediato, mas eles ainda moviam-se em pelotões ou companhias. Suas posições podiam ser detectadas, seus padrões estudados, suas origens antecipadas. As redes de inteligência vietnamitas rastreavam os movimentos dos batalhões australianos, avisavam as unidades locais quando varreduras estavam a caminho. O SS era algo completamente diferente. Operavam em patrulhas de 5 homens que se infiltravam por helicóptero e depois desapareciam por semanas a fio. Ninguém sabia onde eles estavam. Nenhum batedor detectou sua aproximação. Nenhuma rede de inteligência rastreou seus movimentos. Eles não patrulhavam trilhas nem faziam varreduras em vilarejos. Simplesmente desapareciam na selva e se tornavam parte dela. Entre 1966 e 1971, o SAS australiano realizou quase 200 patrulhas na província de Phuoc Tuy e áreas circundantes. Eles eliminaram mais de 600 soldados inimigos confirmados, se suas próprias baixas foram quase inexistentes. 1 morto em combate, 1 morreu de ferimentos, 3 mortes acidentais, 1 desaparecido. Essa é uma taxa de mortalidade sem precedentes em toda a guerra. Mas as estatísticas não explicam o medo. O medo vinha de como eles operavam. Os combatentes vietnamitas podiam ouvir os americanos chegando a centenas de metros de distância. Os equipamentos chacoalhavam, os rádios crepitavam, as vozes ecoavam pela selva, mas o SAS não fazia nenhum som. Eles se moviam tão lentamente que uma patrulha podia cobrir menos de 1 quilômetro em um dia inteiro. Paravam a cada poucos metros e ficavam absolutamente imóveis por 30 minutos, apenas observando e ouvindo. Envolviam todo o equipamento de metal em fita adesiva. Misturavam lama em seus uniformes para eliminar o brilho. Não fumavam, não cozinhavam,
não falavam em voz alta por semanas. Ex-combatentes do Vietcong, entrevistados após a guerra, descreveram o impacto psicológico. Você estava transportando suprimentos por uma trilha que usava com segurança. Há meses. De repente, seu homem da ponta desabava sem fazer barulho. Depois, outro. Então, o caos, com tiro de armas automáticas, irrompendo de posições pelas quais você havia passado, sem ver. O confronto durava talvez 60 segundos. Depois, silêncio. Quando os reforços chegavam, minutos depois, encontravam corpos, mas nenhum vestígio de quem os matou. Sem cartuchos deflagrados, sem rastro de sangue, sem pegadas. Apenas a selva vazia que engoliu completamente os atacantes. O depoimento das integrantes femininas do Vietcong no documentário capturou esse terror com precisão. Elas fazem os camaradas desaparecerem, não mortos em batalha, não morrendo heroicamente em tiroteios que pudessem ser compreendidos e vingados. Simplesmente sumiram, apagados. A incerteza era pior do que a morte. Você não podia se preparar para um inimigo que não conseguia detectar. Você não podia se defender de soldados que já estavam em posição antes da sua chegada. Você não podia escapar de patrulhas que estavam observando você por dias, aprendendo suas rotinas, esperando o momento perfeito. Documentos inimigos capturados de 1967 e 1968 alertavam especificamente as unidades do Vietcong sobre as operações do SS australiano. Os documentos descreviam táticas a serem usadas contra as forças americanas, técnicas para emboscar a infantaria australiana, procedimentos para evitar ataques aéreos. Mas, para o SAS, a orientação era simples e assustadora. Evite contato, se possível. Se o contato for inevitável, assuma que você já está sob observação. Assuma que eles conhecem suas posições e força. Assuma que reforços foram chamados antes do primeiro tiro ser disparado. Essa suposição revela a guerra psicológica que o SAS travava sem tensão. Cada trilha se tornava suspeita. Cada clareira na selva podia esconder observadores. Cada movimento de suprimentos corria o risco de cair em uma emboscada que havia sido preparada com dias de antecedência. O SAS não precisava patrulhar constantemente ou se engajar frequentemente. Sua reputação fazia o trabalho. As unidades inimigas operavam sob incerteza perpétua, sem nunca saber se 5 profissionais silenciosos as estavam observando naquele exato momento. As mulheres que lutaram pelo Vietcong não se assustavam facilmente. Elas sobreviveram a ataques de B-52, que transformaram a selva em paisagem lunar. Elas suportaram barcaças de artilharia que sacudiram a terra por horas. Elas lutaram contra fuzileiros navais americanos e rangers sul-vietnamitas, em combate corpo a corpo. Uma sobrevivente do Esquadrão do Rio Perfume descreveu a ofensiva do TED 1968 em termos contundentes. Nós simplesmente continuamos atirando. Se não atirássemos, eles teriam atirado em nós. Essas não eram civis tímidas. Eram veteranas de combate que escolheram lutar apesar de conhecerem os riscos. Mas o SS australiano representava um tipo diferente de ameaça. O poder de fogo americano era aterrorizante, mas impessoal. Você podia se abrigar, dispersar, sobreviver. O SS era pessoal. Eles observavam você. Especificamente, estudavam seus hábitos, aprendiam suas rotinas, então matavam você no momento que escolhessem. Era uma caçada metódica e paciente, conduzida por homens que aperfeiçoaram a arte. Ao longo de anos de guerra, na selva na Malásia e em Bornéu, o testemunho daquela combatente décadas após o fim da guerra revela algo profundo sobre a natureza do medo em combate. O inimigo mais assustador não é necessariamente aquele com as maiores armas ou maior número de
Soldados, é aquele que faz você se sentir observado, estudado e vulnerável, mesmo quando nada está acontecendo. O SS criava esse medo simplesmente por existir e operar da maneira como havia sido treinado. Quando ela disse que faziam camaradas desaparecerem, ela não estava exagerando. Entre 1966 e 1971, centenas de combatentes vietcongues morreram, sem nunca saber quem os matou ou como. Foram encontrados. Eles percorreram trilhas que usavam com segurança há meses. Ocuparam posições que acreditavam ser seguras. Eles transportavam suprimentos pela selva que consideravam seu próprio território. E morreram porque 5 homens observavam em silêncio há dias, esperando exatamente por aquele momento. É por isso que ela os temia mais do que bombardeiros ou batalhões. Porque o SAS não apenas matava, eles faziam a própria selva parecer hostil e repleta de ameaças invisíveis. E esse medo, expresso honestamente décadas depois, é o testemunho mais eficaz de sua maestria tática.